Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Inscreva-se se você não tiver feito isso ainda, tá certo? E inscrito com as notificações ativadas, você será informado de todos os conteúdos que a gente trouxer aqui, especialmente para vocês que acompanham o nosso trabalho, também em texto, né, no observatoriodatv.uol.com.br. Nossa homenageada desta semana é ela, Zezé Mota. Zezé Mota nasceu em 1944, portanto em 2020 chegou aos 76 anos de idade. É uma das grandes atrizes brasileiras, não é? E um expoente da cultura negra, vamos dizer assim, né? Dos afro-brasileiros artistas, por ser ela uma, não é? E entre os artistas de um modo geral, claro, né? Porque especialmente numa coisa que deveria ser e nem sempre é tão democratizadora quanto a arte, né? Mas pelos seus agentes que usam de outros meios para justificar seus fins, enfim, a arte não deve fazer distinções nem de cor e nem qualquer outra. Então, negra ou não negra, Zezé é uma das nossas grandes atrizes, né? E tem já muito tempo de carreira, né? Podemos dizer que 50 e tantos anos, né? Desde a década de 60 ela atua tanto no teatro quanto no cinema e na televisão. Por baixo, juntando essas três formas que o ator tem para se expressar, Zezé Mota já fez mais de 100 personagens. Não é pouca coisa, né? Fora os espetáculos em teatro, se nós considerarmos só televisão e cinema, são aí cerca de 100 personagens. Então você imagina, né? Fora o fato de ser uma atriz que carrega para as suas personagens, mesmo que por vezes pequenas, aquém até do seu próprio talento, né? Uma verdade e uma intensidade de gestos e do modo de dizer as coisas que fazem com que essa atriz nunca passe despercebida. E é verdade, né? Você provavelmente deve se lembrar de determinados trabalhos de Zezé Mota, especialmente alguns mais recentes, né? Os mais velhos podem tê-la numa imagem muito forte como Chica da Silva, a escrava que virou rainha, vamos dizer assim, né? Como diz a letra da famosa música do Jorge Ben. E também era o lema da novela da Rede Manchete, feita em 1996, com Thaís Araújo no papel que Zezé Mota consagrou no cinema 20 anos antes, no filme de Cacá Diegues. Realmente, Chica da Silva é uma personagem muito marcante na carreira de Zezé Mota, e na novela ela também participou no papel de Maria, a mãe da Chica, e como a Chica um pouco mais velha, né, no final da novela. Pois bem, como começou essa carreira, esse contato de Zezé Mota com a vida artística? Ela é filha de uma costureira e de um motorista, né? E nasceu numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro chamada Campos dos Goytacazes. Mas ainda criancinha, com 2, 3 anos, ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro, a capital, né? Onde passou então a viver. E o pai, motorista, também gostava muito de cantar nas horas vagas, às vezes em bares, né, locais da noite, quando ele tinha essa oportunidade, e sempre incentivou o contato da filha com o ambiente artístico, com a arte, a música principalmente. Zezé Mota, para quem não sabe, além de uma grande atriz, é uma excelente cantora que já lançou vários álbuns desde os anos 70, né? Pois bem, Zezé cresceu com a influência desse pai, que, vamos dizer assim, não ligava para o fato dela gostar de música, ter tino para aquilo, ter um bom ouvido, né? Mas a mãe não incentivava tanto assim, não via com tão bons olhos. Preferia que a Zezé fosse costureira, como ela mesma, né? E resistia um pouco à ideia dessa filha se tornar artista. E, embora vivesse com essa influência dentro de casa, Zezé demorou um pouco para dedicar-se, vamos dizer, de vez à vida de atriz e de cantora, né?
Ela estudou contabilidade, formou-se em contabilidade, né, quando bastante jovem ainda, mas nos finais de semana começou a frequentar um curso de teatro, o Teatro Tablado, dirigido por Maria Clara Machado, né? E já dessa época, então, datam os primeiros trabalhos de Zezé Mota no teatro em espetáculos como Roda Viva, o famoso espetáculo Roda Viva, que foi violentado pelos agentes da ditadura, né? Se você não sabe, sessões desse espetáculo foram alvo de ações truculentas de agentes do regime, né? Atores foram surrados, espancados, enfim, realmente violentados, né? Zezé foi uma delas, chegou a apanhar da polícia do regime, né? E nessa mesma época ela também participou de Godspell, A Moreninha e outras peças como A Vida Escrachada de Joana Martini e Baby Stompanato, escrita por Braulio Pedroso, que era autor de Beto Rockefeller, que veio a ser, entre 68 e 69, a primeira novela da carreira de Zezé. Nessa novela, Zezé fazia uma empregada chamada Zezé. Mas, quando convidou-a para interpretar essa personagem, Braulio Pedroso disse a ela: olha, eu estou te convidando para fazer esse papel, é uma empregada, tá? Mas não se preocupe que ela não vai só abrir porta e servir água, servir café. Ela vai ter uma função na história. E de fato teve, né? Ela dava festas na casa dos patrões quando eles não estavam, usava as roupas, as perucas, as joias dessa patroa que era Maria Della Costa, uma grande atriz do teatro brasileiro, empresária também do ramo teatral, né? E Zezé, então, achou que valia a pena aquela experiência, né? Porque já naquela época, para ela e outros atores negros, né, como Milton Gonçalves, para citarmos apenas mais um, e Antônio Pitanga, outro, a questão de não ser apenas o escravo, o marginal, o empregado, né, o bandido, enfim, já era de se pensar para esses profissionais que queriam ser atores ou trabalhar com arte de uma maneira geral, mas por serem negros tinham o estigma, que é um ranço do racismo que o Brasil vivia e vive ainda, né? Não digamos que não. Pois bem, em meio a incursões na televisão, no teatro e no cinema, Zezé depois fez sua primeira novela na TV Globo em 1972, A Patota, escrita pela mesma Maria Clara Machado do Teatro Tablado, né? Nessa novela, ela fazia uma jovem que formava ali o interesse romântico, um par romântico com o personagem do ator Reinaldo Gonzaga. E em seguida tornou a fazer outra empregada, mas com uma função na história, na novela Super Manuela, de Walter Negrão, em 1974. Só que, ao contrário da Zezé de Beto Rockefeller, dessa vez a censura implicou um pouco com essa empregada que, na visão dos censores, metia muito bedelho na vida dos seus patrões e por isso o autor se viu obrigado a diminuí-la e torná-la uma Hellis, uma simples empregadinha sem função dramática, né? Isso, é claro que não foi agradável para a atriz, mas ela compreendeu a motivação, mesmo porque, de início, o autor Walter Negrão cumpriu com a sua promessa, digamos assim, de que aquela empregada não seria só uma empregada. Foi motivado a agir de maneira contrária, né? Outras incursões do cinema na vida de Zezé Mota, além de Chica da Silva, nos anos 70, são dois filmes de Hugo Carvana, Vai Trabalhar Vagabundo e Se Segura Malandro, e outros filmes do mesmo diretor de Chica da Silva, Cacá Diegues, depois nos anos subsequentes, né? Quilombo, Tieta, no qual ela viveu a personagem Carmosina, consagrada na televisão por Arlete Salles, né? E também um filme chamado Dias Melhores Virão, né? Que é de 89, se eu não me engano, que ela fez ao lado de Marília Pêra, né? Nessa virada dos anos 70 para os anos 80, depois do grande sucesso de Chica da Silva e já com incursões inclusive de lançamentos de álbuns como cantora, né, Zezé Mota passou um tempo ausente da TV de forma geral. Podia fazer uma coisa ou outra, né, apresentar-se cantando inclusive, né, foi uma das cantoras convidadas pelo diretor Daniel Filho para o especial Mulher 80, junto com Elis Regina, Joana, Gal Costa, Maria Bethânia, Fafá de Belém, Marina Lima, enfim, né? E
Apenas em 1984, ela voltou a fazer uma novela na televisão que foi escrita por Lauro César Muniz, Transas e Caretas. Essa pausa se deveu a uma época de, digamos assim, uma alta militância da atriz pela causa negra, né? Em defesa dos seus próprios direitos, de um respeito a ela própria e aos seus colegas todos, igualmente profissionais de arte negros como ela, né? Ela dizia que não queria fazer papéis de empregada nunca mais, porque senão seria relegada àquilo, né? Chegou a recusar papéis que lhe foram oferecidos sem função dramática, apenas de empregadas, uma mostra ali de um racismo, talvez não intencional, mas bastante enraizado. Então, só em 84 ela voltou e foi questionada por fazer uma personagem que era empregada, a Dorinha, né? Mas, na verdade, ela era mais do que uma empregada, porque ela tinha uma função na história, tinha um envolvimento direto na vida dos dois irmãos protagonistas, o Jordão, que era o Reginaldo Faria, e o Tiago, o José Wilker, né? E não era simplesmente uma serviçal, né? Para usar esse termo. No final do mesmo ano, 1984, Zezé ganhou um papel muito lembrado, talvez até um pouco negativamente, no panorama da sua carreira. Por quê? A Sônia, de Corpo a Corpo, novela de Gilberto Braga, uma novela das 8, né? Ela ficou muito marcada por manifestações claramente e violentamente racistas da parte de espectadores que enviavam cartas para a TV Globo reclamando do fato de que ela, negra, chamada de horrorosa, de feia, de nomes, enfim, menos sutis do que esses, como se esses não bastassem, né? Fazer par com um galã da época, Marcos Paulo, hoje já falecido, né? As pessoas mandavam cartas para Marcos Paulo, segundo a própria Zezé, no documentário de Joel Zito Araújo, A Negação do Brasil, né? Mandavam cartas para Marcos Paulo perguntando se ele passava por dificuldades, né? Que tipo de dificuldades faziam com que ele se prestasse ao papel de fazer parte, de ter que beijar aquela mulher, que no caso era ela, não é? E essa personagem era alvo na ficção também de uma violenta atitude racista da vilã da história, Lúcia, que era a personagem da Joana Fon, que a chamava de macaca para baixo, né? Sônia e Cláudio, o par de Corpo a Corpo, formado por Zezé Mota e Marcos Paulo, é muito marcante pela representatividade dessa luta contra o racismo na teledramaturgia e por essas atitudes reprováveis, para dizer pouco, dessa gente que torrou a paciência do Marcos Paulo e, claro, da Zezé, não é? Ao longo dos anos 80, depois de Corpo a Corpo, a atriz participou também de Helena na TV Manchete, em 87, e fez também a novela Pacto de Sangue na TV Globo em 89, né, como Maria, e depois deu vazão também ao seu talento para cantar, como a Lulu Kelly na TV Manchete, na novela Cananga do Japão, ali na virada de 89 para 90, escrita por Wilson Aguiar Filho. Na mesma emissora, interpretou no ano seguinte, 91, ou final de 90, não me lembro bem agora, mas um pouco depois, né? A Yalorixá, na minissérie Mãe de Santo. E essa é uma lavra interessante de minisséries da Manchete que tocavam em temas bastante polêmicos, né? Além de Mãe de Santo, tínhamos a Rosa dos Rumos, a Escrava Anastácia, o Farol, né? Na Rede de Intrigas, enfim. Depois, Zezé Mota continuou fazendo vários trabalhos, às vezes com pouca pausa entre um e outro, né? Sempre muito requisitada pelo seu talento, pela sua beleza e pela força da sua presença em cena, né? Porque, como eu disse, é uma atriz que pode fazer um papel até que pequeno, mas sempre chama atenção, né? Ela tem algo consigo que faz com que o nosso olho vá para ela, como tinha também a nossa Chica Xavier, falecida há poucos dias, né? E outras grandes atrizes, Léia Garcia, Ruth de Souza, Zeni Pereira, enfim, né? Zezé Mota participou de Corpo Dourado em 1998, participou de A Próxima Vítima em 1995 no papel de Fátima, uma mulher cujo grande conflito no começo da novela é fazer com que o seu marido machistão, Kleber, vivido pelo Antônio Pitanga, aceite o fato de que ela, agora com os 3 filhos criados e 20 e tantos anos de dedicação só à casa, à família e ao marido,
queira voltar a trabalhar fora como secretária. E para ele aquilo era uma ofensa, porque simbolizava que ele não podia sustentar a casa, que a casa ia virar de pernas para o ar, porque aquela mulher, como mãe e esposa, que tinha que cuidar das pequenezas do dia a dia, enquanto ele, como provedor, é quem devia trabalhar, etc. Né? Zezé fez muito bem essa personagem que tinha sérios embates com esse marido, não digo misógino, mas machistão, né? Um marido à antiga. E era mãe, na novela, de Camila Pitanga, de Luís Mendes e de Norton Nascimento, né? Além dessas novelas, a atriz também participou de Esplendor, no ano 2000, de Porto dos Milagres, em 2001, com a mãe Ricardina, né? De Floribela, em 2005, que em breve, embora já tenha sido adiado algumas vezes, a Band deve reprisar, né? Participou também de Metamorfoses na Record TV e na mesma Record TV, alguns anos depois, de Luz do Sol e também da versão brasileira de Rebelde, e participou da nossa nova atração das tardes da mesma Record TV, Escrava Mãe, em 2017, no papel da tia Joaquina, que é um grande destaque dessa história do Gustavo Reis, né? Que, embora esse termo seja aí da outra emissora, né? Vale a pena ver de novo se você não conhece essa novela Escrava Mãe. É uma grande produção com um ótimo elenco, vale a pena você conhecer se não viu da primeira vez, né? E nos últimos tempos, Zezé participou da série da Netflix 3%, também da novela O Outro Lado do Paraíso, de Valcir Carrasco, chegou a entrar nos últimos capítulos de Salve-se Quem Puder, antes da pausa forçada pela pandemia, no papel de avó da Aline Dias, né? E esperamos que na volta à novela, embora Zezé faça parte do que a gente chama o grupo de risco, né? Agora na volta das gravações, essa avó não seja deixada de lado, né? E continue aparecendo, ajudando inclusive essa neta que tem alguns problemas psicológicos. Zezé Mota é um grande talento, né? Nunca é demais dizer isso, né? E vale a pena, como diz aqui o nome do nosso programa, homenageá-la sempre. Por esse talento, por tantos anos de contribuição à dramaturgia brasileira, pela defesa da representatividade dos afro-brasileiros nas artes, especialmente, né? E por essa figura tão talentosa e marcante que ela sempre foi. Um grande abraço a todos. Na próxima semana temos um novo encontro. Tchau!